Chegamos numa parte especial do livro de Ezequiel, porque agora Deus está dando a ele a visão do que vai acontecer no futuro, né? É um livro profético agora para aqueles que estavam na Babilônia, como o livro de Apocalipse é para aqueles que aguardam ansiosamente a chegada nos céus. Então hoje Ezequiel 41, antes de tudo, vamos pedir a direção de Deus, e eu peço para você que dê o seu gosto. Põe aí nos comentários que Deus falar consigo e compartilhe esse vídeo. Meu Deus, obrigado por essa pessoa que está acompanhando conosco essa leitura da Bíblia, que ela possa, assim, estar cada vez mais e mais próxima de Ti através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, meu Deus, venha a ser os nossos pensamentos a partir de hoje. Venhamos seguir os Teus planos e projetos para nós. Eu entrego essa meditação a Ti. Peço que o Senhor nos conduza nessa fé, nessa determinação. Amém. Ezequiel 41 começa com um comentário, o bispo diz: levou-me ao templo. A visão revelava cada particularidade do templo. O antigo edifício construído por Salomão possuía 2 recintos internos, o lugar santo e o santo dos santos. Ao ser conduzido a esses lugares, o profeta recebeu instrução para ver e medir a obra. Ele também deveria observar os pilares, as entradas e as paredes. A visão mostrava ainda várias repartições ligadas à casa de Deus. Aquela mensagem tão rica em detalhes encheria a fé e de ânimos exilados, pois eles veriam o plano cuidadoso do Altíssimo, que tinha o objetivo de fazê-los retornar à comunhão espiritual e à sua prática. Aquele que está cansado de viver devido aos problemas ou já recebeu a esperança de reconstruir sua vida, deve saber que Deus age a fim de tornar forte o cansado e de multiplicar as forças de quem não tem mais vigor, como está em Isaías 40, 29. Isso, se tão somente você olhar para Ele e não para a própria condição, sua realidade será transformada. Porque é exatamente isso que a palavra de Deus faz quando nos manda olhar para Deus, olhar para o Senhor Jesus, para a promessa. Então, quando eu olho para a promessa, eu não consigo ver a circunstância. Quer dizer, eu não vejo a circunstância que eu estou vivendo agora, eu vejo o nosso Deus. Então, olhe para Ele, olhe para a sua palavra. Começa assim: então me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado, 6 côvados de largura do outro, que era a largura da tenda, e a largura da entrada 10 côvados. E os lados da entrada 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro. Também mediu seu comprimento de 40 côvados e a largura de 20 côvados. E entrou no interior e mediu o pilar da entrada 2 côvados e a entrada 6 côvados e a largura da entrada 7 côvados. Também mediu seu comprimento 20 côvados e a largura 20 côvados diante do templo. E disse-me: este é o Santo dos Santos. O comentário diz assim: o Santo dos Santos possuía medidas exatamente iguais. Elas são especificadas porque aquele local era o recinto mais sagrado do santuário. A prescrição das suas medidas remete à perfeição do Altíssimo, que se manifestava ali uma vez ao ano para falar ao sumo sacerdote. Isso mostra que em Deus não há defeito, falha ou injustiça. Pelo contrário, sua natureza é perfeita, assim como era cada detalhe da sua casa. Ele se manifesta por meio do seu caráter e dos seus atributos santos e violáveis. Então, hoje, esse tabernáculo é o nosso corpo, esse tabernáculo temporário, né? Porque muito em breve nós estaremos junto com Jesus no tabernáculo que há nos céus. No 5, e mediu a parede da casa 6 côvados e a largura das câmaras laterais 4 côvados por todo o redor da casa. E as câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E elas entravam na parede que tocava na casa pelas câmaras laterais em redor para prenderem nela. Não tratavam na parede da casa. E havia maior largura nas câmaras laterais superiores, porque o caracol da casa ia subindo muito alto por todo o redor da casa. Por isso que a casa tinha mais largura para cima, e assim da câmara baixa se subia a mais alta pelo meio.
E olhei para a altura da casa ao redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor da casa. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio. Uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado do lado do ocidente, da largura de 7 côvados, e a parte do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim, mediu a casa do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício, e as suas paredes, 100 côvados de comprimento. E a largura da frente da casa e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte de 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados, com o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor nos 3 andares, de fronte do umbral, estavam cobertos de madeira em redor, e isso desde o chão até a janela, e as janelas estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até na casa, no seu interior e na parte de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo por medida. E foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que cada palmeira estava entre querubins, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de um lado e o rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Desde o chão até acima, na entrada, estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quebradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. As ombreiras do templo eram quebradas, e no tocante à frente do santuário, a aparência de uma era como a aparência da outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados os seus cantos. O seu comprimento e suas paredes eram de madeira, e disse-me: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário ambos tinham 2 portas. E as portas tinham 2 folhas que viravam 2 para uma porta e 2 para outra. E nelas, isto é, nas portas do templo foram feitos querubins e palmeiras como estavam feitos nas paredes. E havia uma trave grossa de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do vestíbulo, como também nas câmaras da casa e nas grossas traves. Então são textos mais corridos, né? Porque eu não tenho muito o que explicar sobre isso tudo. A única coisa que eu vejo aqui é que esse templo que ele está descrevendo é o templo que Jesus esteve, né? Não lá dentro, mas esteve do lado de fora. Ezequiel 42. Depois disso, fez-me sair para fora, ao átrio exterior, para o lado do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam de frente do lugar separado e que estavam de frente do edifício, do lado norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinham o átrio interior e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, de lado de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas era para o lado do norte. E as câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que as de baixo e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento.
pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que de fronte do templo havia 100 côvados. Por baixo dessas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o lado do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho que havia diante delas era da aparência das câmaras, que davam para o norte, conforme o seu comprimento. Assim era a sua largura. E todas as suas saídas eram também conforme os seus padrões e conforme as suas entradas. E conforme as portas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho, isto é, do caminho em frente do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. Então me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e a oferta de manjar, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, porque o lugar é santo. E agora o comentário do 13 diz, comerão as coisas mais santas. As câmaras dos sacerdotes ficavam dispostas no lado norte e no lado sul do santuário. Esses homens viviam na sua vocação, servir a Deus e ao povo. Por isso, na lei estava prescrito que eles deveriam se alimentar dos sacrifícios e das ofertas apresentadas no templo. Nada mais justo, uma vez que os sacerdotes e os levitas não tinham direito a possuir terras onde pudessem trabalhar, assim como os demais israelitas. Dessa forma, um dos motivos que levou o Senhor a estabelecer ofertas foi o sustento dos seus servos. Inclusive, isso foi enfatizado pelo apóstolo Paulo quando disse, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? 1 Coríntios 9:13 está lá escrito, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Por isso a igreja em que eu faço parte, nós pastores dedicamos 100% da nossa vida à obra, né? Nós não temos um trabalho fora. Nosso trabalho é estar na igreja, atender o povo, fazer o trabalho social. Por isso que a igreja, ela depende dos dízimos e ofertas. Ela traz a manutenção e ela possibilita esse trabalho que nós exercemos, não somente eu, mas todos os meus colegas. 14. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santas, e vestir-se-ão de outra vestidura, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. Comentário: ordem e disciplina. Os sacerdotes podiam usar suas vestes sacerdotais apenas no serviço sagrado, isto é, eles não deviam circular nas ruas ou ficar em casa com elas. As vestes simbolizavam autoridade e santidade, por isso mereciam um cuidado especial. De igual modo, o Criador zela pela ordem, pela disciplina. Ele requer do ser humano um comportamento disciplinado em sua vida pessoal, profissional, espiritual, para que assim colhe os frutos da sua obediência. E seguindo para o 15, e acabando ele de medir a casa interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olha para o caminho do oriente, e a mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Mediu o lado do norte com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu também o lado do sul, com a cana de medir, 500 canas. Deu uma volta para o lado do ocidente e mediu, com a cana de medir, 500 canas. Mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor de 500 canas de comprimento e 500 de largura para fazer separação entre o santo e o profano. O próximo capítulo será um capítulo bastante especial e eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo para ele e para que esse vídeo também não fique muito longo, eu vou encerrá-lo por aqui e no próximo nós vamos dedicar mais tempo a entender a visão que o profeta teve, tá bom? Se você gostou então, dê o seu gosto, tá bom? E compartilhe. Fique bem, Deus abençoe.